Ok, boa tarde a todos. Estamos reunidos para mais uma sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Cumprimentos ilustres integrantes da Corte, desembargador Vilarinho, desembargador eleitoral Silvio, desembargador eleitoral Gerson, desembargador eleitoral Fraga, desembargador eleitoral Gustavo, desembargador Thompson Flores, Dr. Fábio Venzon, procurador regional eleitoral, e Dr. Rogério Vargas, secretário judiciário, que nos acompanha, secretariando a sessão de hoje. Hoje nós temos uma pauta relativamente curta e vamos de imediato aos processos pautados. Há também um cumprimento especial a quem nos acompanha pelo canal do YouTube, do TRE, e também aos servidores que nos dão toda a assistência na retaguarda. Então, uma boa tarde a todos. O primeiro processo é uma prestação de contas de candidata ao cargo de deputado estadual da eleição 2018 ainda, processo 060-309131, candidata Vera Regina Braga dos Santos. Processo de relatoria do desembargador André Luiz Planella Vilarinho. Eu passo a palavra inicialmente ao Dr. Fábio Venzon para aparecer. Excelentíssima senhora desembargadora-presidente do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, excelentíssimos desembargadores integrantes da Corte, ilustríssimo Dr. Rogério Vargas, que secretaria a sessão, em nome de quem são todos os servidores da Corte, uma saudação especial à nossa audiência. Trata-se de feito em que não houve a prestação de contas por parte da candidata a deputada estadual Vera Regina Braga dos Santos, candidata nas eleições de 2018. Não houve a prestação de contas no momento oportuno. Os autos foram para a unidade técnica, que verificou não haver indícios de recebimento de recursos do fundo partidário, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, tampouco recebimento de recursos oriundos de fonte vedada e de origem não identificada, e constatou a unidade técnica que os extratos bancários disponibilizados pelo TSE demonstram ausência de movimentação financeira. A candidata citada deixou de apresentar as contas finais, mantendo-se inerte, razão pela qual se faz necessário o julgamento de contas como não prestadas, sendo que, uma vez não prestadas as contas, é aplicável ao candidato a penalidade de impedimento de obter certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, nos termos do artigo 83, inciso 1 da Resolução 23553 de 2017. É nesse sentido o parecer. Desembargador Vilarinho, por gentileza. Eminente desembargadora-presidente, saúdo Vossa Excelência e em seu nome saúdo todos os eminentes colegas desembargadores integrantes dessa Corte. Minha saudação também ao Dr. Fábio Venzon, Ministério Público Eleitoral. Saúdo o Dr. Rogério Vargas, nosso secretário da sessão. E em seu nome saúdo todos os servidores do Tribunal Regional Eleitoral. E minha saudação também à nossa assistência. Colegas, conforme já referido no parecer do Ministério Público, e o voto é exatamente nesse sentido. Se trata de contas que não foram prestadas pela candidata Vera Regina Braga dos Santos, conforme também foi apurado que não houve recebimento de dinheiro, não houve participação financeira nessa campanha, mas ainda assim deveria a candidata prestar suas contas. Não tendo prestado, embora regularmente citada para tanto, então o voto é no sentido de que seja considerado como as contas não prestadas e que se aplique a consequência prevista no artigo 83, inciso 1 do Código, da Lei Eleitoral, da resolução. Então, o voto é nesse sentido, senhora presidente, no sentido das contas serem consideradas não prestadas. Ok. Desembargador Silvio, como vota? Eminente presidente, boa tarde, na sua pessoa, cumprimento a todos. Antes de adentrar ao voto, peço vênia para me manifestar, dizendo da minha alegria de estar participando desse tribunal
e noticiar, com a vossa permissão, a todos os que nos ouvem, especialmente a classe dos advogados, que junto com o Dr. Gerson tem a honra de integrar nesse tribunal, para narrar que momentos antes vivenciamos a primeira audiência via internet com os advogados apresentando memoriais aos integrantes desta corte. E eu digo isto com muita alegria, porque na minha condição de ser o único com o privilégio de ter a cor dos cabelos mais bonita que alguém pode ter, e já aos 70, vivenciar este fato, para mim, é um processo de renovação e, principalmente, a companhia de Vossas Excelências que fazem este tribunal, pela competência e esforço de todos, um tribunal dinâmico e atuante, com um corpo de servidor maravilhoso. Então, é realmente uma alegria estar vivendo este momento junto dos senhores nesse tribunal. Então, a advocacia toda está de parabéns pela maneira em que se dá esta interlocução entre o tribunal e a advocacia no Rio Grande do Sul. Meus cumprimentos a Vossa Excelência e assim eu faço a todos os juízes do tribunal e a este qualificadíssimo corpo funcional que eu, a cada dia, atesto, a exemplo de todos, pela competência e dedicação. Com relação ao voto, integralmente de acordo com o eminente relator. Ok. Desembargador Gerson Fischmann. Senhora Presidente, em seu nome, saúdo todos os colegas integrantes deste tribunal. Uma saudação também sempre especial ao Dr. Fábio Venzon, eminente representante do Ministério Público, Dr. Rogério Vargas, em nome de quem também saúdo a todos os servidores, assessores da Casa, fazendo coro e endossando as palavras do meu ilustre colega, do desembargador Silvio Ronaldo, já no seu 4º mandato legítimo, e com esses cabelos que efetivamente a cor lembra a paz e a tranquilidade da pomba branca, que ele cada vez que fala, nos homenageia com isso, eu quero dizer, no caso, que estou também acompanhando integralmente o voto do nobre relator. Ok. Desembargador Roberto Fraga. Senhora Presidente, em seu nome eu saúdo todos os colegas nessa sessão larga e extensiva, doutor Fábio Venzon, doutor Rogério Vargas, aqueles que nos ouvem, que nos assistem, né? No que tange a questão do cabelo, não vou falar nada, a natureza está me privando um pouco desse cenário aí. Mas afora essa pequena brincadeira com respeito à corte, eu acompanho na totalidade o voto do eminente relator, senhora Presidente. Desembargador Gustavo de Fenteller. Excelentíssima Presidente, excelentíssimos demais colegas integrantes da Corte, excelentíssimo doutor Fábio, Procurador Regional Eleitoral, ilustríssimo doutor Rogério Vargas, que secretaria a nossa sessão, demais estimados servidores do TRE que acompanham, assim como o público externo, a advocacia, a população em geral, que esteja conosco conectada pelo canal YouTube do TRE, as minhas saudações. No que atina ao voto, senhora Presidente, estou acompanhando integralmente o voto do eminente relator. Ok. Desembargador Thompson Flores, por favor. Senhora Presidente, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento todos os demais colegas, o senhor Procurador Regional Eleitoral, doutor Fábio Venzon, o eminente diretor-geral, doutor Rogério, cumprimentando todos o excelente quadro funcional do tribunal. O que diz respeito ao voto, acompanho integralmente as considerações do eminente relator. Ok. Então, proclamando o resultado, por unanimidade, julgaram as contas como não prestadas nos termos do voto do relator. O próximo processo em pauta se trata de uma consulta, processo 060.007598, que é formulada pelo Partido Socialista Brasileiro, o PSB de Porto Alegre, processo de relatoria do desembargador eleitoral Gustavo Alberto Gastal de Fenteller. Eu passo a palavra inicialmente ao doutor Fábio Venzon para parecer. Senhor Presidente, renovando as saudações a todos. No presente feito, como mencionado, trata-se de consulta do Diretório Regional do PSB
a consulta versa sobre o seguinte questionamento: se os convênios de débitos em conta são considerados transferências eletrônicas para fins de enquadramento no permissivo previsto no artigo 8º, parágrafo 3º da Resolução 23.604 de 2019. Nós estamos opinando pelo conhecimento, né, preliminarmente, porque a consulta é feita por diretório regional, a competência do TSE para conhecer de consultas feitas por diretórios regionais, versando sobre matéria eleitoral e é feita em tese. Essa consulta é feita em tese. Versa sobre exercício financeiro, diga-se de passagem. Então, nosso opinamento é pelo conhecimento da consulta. No mérito, a dúvida do partido é a seguinte: existe na Lei 9.096 a previsão de convênios de débito em conta para doações. Artigo 39, parágrafo 3º, inciso 3, da Lei 9.096. Na resolução também, obviamente, a 23.604, que o partido menciona, de 2019, também há essa previsão. Acontece que existe uma outra previsão na resolução 23.604 de 2019, exatamente esse artigo 8º, parágrafo 3º, que o partido questiona, que determina que para doações acima de R$ 1.064,10, essa doação somente pode ser realizada mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal. Então, em princípio, o débito em conta ele não se enquadraria nessa situação. Em princípio, não se enquadraria nessa situação. Acontece que existe uma finalidade para esse parágrafo 3º, né? A finalidade da norma é que, para doações de valores significativos, tem que se ter uma maior confiança no documento que é trazido aos autos. No tocante a transferências eletrônicas e cheques cruzados e nominais, a informação de quem é o doador, ela é prestada não de forma unilateral pelo prestador de contas ou pelo doador. O documento é formado pelo próprio sistema bancário. Numa transferência eletrônica, você termina como resultado dessa transferência eletrônica tendo um documento do próprio sistema bancário em que fica comprovado de qual conta saiu o valor e para qual conta foi o dinheiro. A mesma questão envolvendo cheques, né? Quando o cheque é do doador, cheque cruzado nominal, o cheque depositado, você sabe exatamente de qual conta saiu. Então, essa é a finalidade. Por quê? Porque para valores maiores, assim, não é aceitável, por exemplo, o que se aceita para valores menores, o depósito em dinheiro em que há a identificação do CPF. Nessas situações, por exemplo, de valores menores do que esse, em que se aceita esse depósito em dinheiro, quem é que informa qual é o CPF? O depósito é feito em dinheiro, né? Quem informa é a própria pessoa que está depositando. Então, é uma informação unilateral, é uma declaração unilateral que tem um valor probatório muito menor do que a informação bancária. Então, esse é o objetivo da norma. A questão, então, é que, apesar da norma não mencionar o débito em conta, em princípio, o dinheiro vai sair de uma conta. Se o banco informa de qual conta saiu aquele dinheiro que entrou na conta do partido, você tem a mesma informação exigida pelo parágrafo 3º, que busca o parágrafo 3º. Você tem uma informação bancária, uma informação que não é prestada de maneira, em decorrência de uma declaração unilateral. Então, em virtude disso, nós vemos como possível, sim, o débito em conta para valores superiores a R$ 1.064,10. Até porque o débito em conta ele facilita as doações. O TED e o DOC, por exemplo, eles têm custos a depender da conta que a pessoa possui no banco, do contrato que a pessoa possui no banco, né? Tem TEDs e DOCs que há uma taxa cobrada pelo banco, né? Alguns não têm, porque tem um contrato diferenciado, mas a maioria da população até tem que pagar essas taxas, né? Nesse caso, não há uma taxa. Quem vai ter que pagar alguma coisa vai ser o partido. Então, isso facilita as doações. Agora, a ressalva mais importante que tem que ser feita, e por isso, assim, ao final, né, nós fazemos essa ressalva quando damos o nosso opinamento para a consulta, é que a informação do CPF, ela tem que vir do banco. Nós já recebemos aqui processos de prestações de contas em que foi feito débito em conta, então isso aí já tem sido feito, né? Foi feito débito em conta, só que o banco não informou na prestação de contas de quem era o CPF dos doadores. E aí quem fez a informação foi o partido trouxe uma relação. Isso não é aceitável, porque aí nós voltamos para aquilo que o parágrafo 3º não quer, que é exatamente uma declaração unilateral. Não se pode aceitar uma declaração unilateral. Então,
é possível o débito em conta para doações de valores superiores a R$ 1.064, desde que, e ciente o partido, de que tem que vir aos autos a informação do banco, informando o CPF daqueles doadores. Porque muitas vezes, nessas prestações de contas, o partido chegou e disse o seguinte, não, mas o banco não está me prestando essa informação, o problema é do banco. Eu não tenho culpa se o banco não está prestando essa informação. O partido, antes de optar por essa modalidade, ele tem que ver com o banco, tem que ter a certeza que o banco vai prestar essa informação. Se não, é melhor ele optar por outra modalidade. Porque o que não pode ser aceitado é que se faça doação em débito em conta e, ao mesmo tempo, se aceite uma declaração unilateral do partido a respeito do CPF. Isso é inaceitável. Porque aí nós vamos estar afrontando a teleologia desse parágrafo 3º, que é exatamente obter um documento que não seja decorrente de uma declaração unilateral, mas sim do sistema bancário. Então, com esses esclarecimentos, nós opinamos preliminarmente pelo conhecimento e no mérito. E sim, já tem consulta do TSE versando sobre débito em conta, só que a consulta é relacionada a outras resoluções. Então, eu entendo que não fica prejudicada essa consulta, até porque cabe essa ressalva importante de que a informação tem que ser do banco. Isso aí, eu trouxe a consulta do TSE, que menciona a questão da possibilidade de débito em conta, mas, assim, é relacionada a outras resoluções, e aqui eles pedem especificamente para essa resolução de 2019. Né? Eu acho importante que seja feita essa ressalva. Né? Então, assim, opinamos pelo conhecimento, preliminarmente, e no mérito para que a consulta seja respondida afirmando o seguinte entendimento. Para fins de enquadramento no permissivo previsto no artigo 8º, parágrafo 3º da resolução TSE 23.604/2019, a doação de recursos financeiros a partido político, de valor igual ou superior a R$ 1.064,10, pode ser efetuada por meio de débito automático em conta, desde que acostada à prestação de contas da agremiação, documento emitido pela instituição financeira, informando o CPF dos doadores, bem como o valor e data das respectivas operações de débito em conta. É esse o parecer. Ok. Passa a palavra ao eminente relator, desembargador Gustavo. Eminente presidente, renovo as saudações que proferi anteriormente e cumprimento o doutor Fábio Venzon, que sempre facilita o nosso trabalho com as suas oportunas intervenções. Adianto que o voto vai na linha traçada pelo eminente procurador regional eleitoral, e como ele é um pouco longo e já foi disponibilizado anteriormente aos colegas e logo estará à disposição de todos os interessados nos nossos sistemas, eu me permiti e vou me permitir fazer uma rápida leitura de um breve resumo que eu fiz do meu voto, se todos concordarem e não se opuserem. Então, trata-se de consulta formulada pelo Diretório Regional do PSB quanto à possibilidade do partido receber doações de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 por meio de convênios bancários de débito em conta. Inicialmente, gizo que conheço da consulta, pois atendidos os requisitos delineados pelas normas de regência nos termos da fundamentação do voto já disponibilizado no sistema eletrônico, como dito. A resolução TSE 23.604 de 19 dispõe sobre as finanças e contabilidade dos partidos políticos. A consulta parte do constante em seu artigo 8º, parágrafo 1º, o qual refere os convênios de débitos em conta como forma de doações. Entretanto, o mesmo artigo 8º, parágrafo 3º, determina que somente podem ser recebidas doações de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 via transferência eletrônica ou cheque cruzado e nominal, de forma que, claro está, a necessidade de conjugação dos dispositivos, aliás, com propriedade delineou o nosso ilustre procurador regional eleitoral ainda há pouco em sua sustentação. Sobre os convênios, a resolução Bacen 4649 de 2018 determina que o titular de conta formalize contrato de prestação de serviço com o banco para débito e crédito automáticos e, portanto, a primeira percepção, a operação de transferência nos convênios também ocorre, obviamente, por meio eletrônico. Tomei a providência de contatar a Secretaria de Controle Interno desta Corte. Em síntese, nossa unidade técnica esclareceu que 1. O partido realiza convênio com o banco. 2. O partido nomina ao banco clientes e valores a serem debitados. 3. Os clientes autorizam e, data programada, ocorre o débito. 4.
Após os débitos individuais, o banco acredita o valor total ao partido. 5. O partido terá crédito único igual à soma de todos os débitos realizados. 6. O banco não detalha no extrato bancário os depósitos individuais. 7. Todavia, o banco pode disponibilizar informações relativas aos débitos. 8. Tais informações, especialmente a do item 7 anterior, viabilizariam o controle da origem dos valores. O relevante, portanto, é que o partido obtenha os valores individuais e cada um dos doadores com o respectivo CPF, pois compete à agremiação apresentar tais dados na prestação de contas, de forma que não poderá delegar a responsabilidade à instituição bancária. O dever de prestar contas à Justiça Eleitoral é dos partidos, na exegese do artigo 17 da Constituição Federal. Entendo, em suma, que o convênio de débito em conta é espécie de transferência eletrônica e, tomadas as medidas indicadas, é possível compreender como inserido no permissivo regulamentar, aliás, conforme precedente do TSE, consulta 060299972, relator ministro Edmar Gonzaga, em 15 de março de 2018. A título de desfecho, relembro o caráter não vinculante das consultas efetuadas às cortes eleitorais. Diante do exposto, voto no sentido de que a consulta seja respondida, conhecida e respondida nos seguintes termos. Para fins de enquadramento no permissivo previsto no artigo 8º, parágrafo 3º da Resolução TSE 23604 de 2019, a doação de recursos financeiros a partido político de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 pode ser efetuada por meio de débito automático em conta, celebrado em convênio, desde que acostada pelo partido político ao processo de prestação de contas, documentação emitida pela instituição financeira que contenha o detalhamento do CPF dos doadores, os valores e as datas individualizadas das respectivas operações de transferência. É como voto, senhora presidente. Desembargador Thomson Flores, como vota, por gentileza? Senhora presidente, renovando todos os cumprimentos, acompanhe o exaustivo voto do relator. Desembargador Vilarinho? Senhora presidente, também acompanho o eminente relator. Desembargador Silvio? Eminente presidente, renovando a todos as saudações, eu também acompanho muito bem lançado o voto e confesso que fico com a doce sensação de que com estas consultas que têm se sucedido em véspera da eleição, quer me parecer que os partidos consultam com o intuito de acertar e fico na torcida de que assim ocorra, porque certamente se adotadas estas prescrições através das consultas em que a gente se debate realmente fornecer, nós teremos no futuro prestações de contas realmente bem aferíveis e feitas dentro daquilo que é esperado. Então, parabenizo o eminente relator pelo voto, e inclusive o representante do Ministério Público, o nosso procurador eleitoral, também pelo brilhantismo do parecer. É como voto. Ok. Desembargador Gerson? Senhora presidente, renovando as saudações, eu estou também acompanhando o voto do eminente relator. Desembargador Fraga? Senhora presidente, renova as saudações, na cumprimento do eminente relator pela excelência do voto, e sempre me perqueria um pouco sobre a natureza jurídica dessas consultas, mas também as vejo com bons olhos, nos mesmos termos do levantado pelo caro doutor desembargador Silvio. Em sendo assim, senhora presidente, acompanho na totalidade o voto do eminente relator. Como voto, senhora presidente? Ok. A decisão é unânime, então, no sentido de responder à consulta nos seguintes termos. Para fins de enquadramento no permissivo previsto no artigo 8º, parágrafo 3º da Resolução TSE 23604 de 2019, a doação de recursos financeiros a partidos políticos de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 pode ser efetuada por meio de débito automático em conta celebrado em convênio, desde que acostada pelo partido político ao processo de prestação de contas
documentação emitida pela instituição financeira que contenha o detalhamento do CPF dos doadores, os valores e as datas individualizadas das respectivas operações de transferência. Bom, com isso, nós vamos ao último processo da pauta, que é um processo administrativo eletrônico, o CEI 000-403252, oriundo da Corregedoria Regional Eleitoral, que vem a pauta para a retificação de um erro material identificado no julgado anterior. Eu passo a palavra, então, ao eminente relator, desembargador Vilarinho, para a retificação pretendida. Eminente desembargadora presidente, renovo todas as saudações já feitas. E, em relação a esse voto, colegas, se trata, como bem referido pela presidente, da Corregedoria trazer um plano de trabalho, que já passou aqui, e uma proposta de retificação material do acórdão anterior desta Corte, no qual houve um erro relativamente à legislação citada no item B. Então, essa é uma questão bastante singela, não há necessidade de ler os artigos que estão sendo retificados no voto que eu encaminhei aos eminentes colegas. E apenas acrescento na proposta que a Corregedoria está fazendo, nesse plano de trabalho, para a Corte decidir, é um sistema que começou em dezembro de 2019, quando a Corte procedeu à designação de municípios onde há mais de uma zona eleitoral, distribuindo os trabalhos a cada juízo. Então, por exemplo, a totalização do resultado de diplomação dos eleitos, registro de candidatos respectivos a impugnações, reclamações, investigações judiciais, a propaganda eleitoral e respectivas reclamações e o exame de prestações de conta de campanha. Bem, em Porto Alegre, onde nós temos 10 zonas eleitorais, 4 destas receberam distribuidamente, por proposta da Corregedoria, essa distribuição de trabalhos, de formas a manter de modo equânime que todos os juízes, a jurisdição, fique com um trabalho específico, cada um delas, mas que possa atender de uma forma razoável. E as outras 6 zonas, então, prestam um trabalho de apoio administrativo, né, a essas zonas que têm essa incumbência. Ressalto, obviamente, não interfere na jurisdição dos respectivos juízes eleitorais. Esse apoio é exclusivamente administrativo pelos cartórios onde não há essa designação que já foi feita. Muito bem. No interior do Estado, estamos, conforme os colegas puderam observar no voto, fazendo essa mesma distribuição em todos os municípios, em todas as comarcas, onde houver mais de uma zona eleitoral. Então, a zona eleitoral que tem essa incumbência, a outra prestará o apoio administrativo. Para não me tornar enfadonho, mas está no voto que foi encaminhado a Vossas Excelências, cada uma dessas atribuições nós estamos propondo a um determinado município. Então, os colegas podem observar, no final do voto, que essa proposta de plano, ela abrange essas comarcas onde há duplicidade de zonas e que estamos distribuindo administrativamente esse apoio com vista a otimizar os trabalhos e o aperfeiçoamento da justiça eleitoral. Então, eminente presidente, eminentes colegas, o voto é encaminhado no sentido de se proceder essa retificação material, que é meramente da referência legislativa, e também esse plano
de trabalho, de distribuição das tarefas administrativas, visando a otimização do serviço da Justiça Eleitoral. É o voto, senhora presidente. Ok. Todos estão de acordo com a retificação apresentada? De acordo. Então, para efeitos de proclamação, eu vou fazer a leitura da tira. Então, acolheram à unanimidade a retificação do erro material identificado no acordo anterior, corrigindo-o de ofício para que o item B passe a constar com a seguinte redação. Item B. Registro de candidatos e respectivas impugnações, reclamações e representações, investigações judiciais eleitorais, AIMES e representações específicas ou especiais, que são as do artigo 30A, 41A, 73, 74, 75 e 77 da Lei 9.504 de 97, bem como pelas reclamações e representações decorrentes das pesquisas eleitorais, acolheram à unanimidade ainda a indicação dos seguintes cartórios para a prestação de apoio administrativo às zonas eleitorais anteriormente designadas para o processamento das prestações de contas de campanha em relação aos processos originários de seus respectivos municípios sede, excluindo-se aqueles oriundos de municípios termo. Seriam Bagé, Zona Eleitoral 142, Novo Hamburgo, a 76, Passo Fundo 33, Rio Grande 37, Zona Eleitoral, Santa Cruz, a 40ª, Zona Eleitoral, Santa Maria, a 41ª, São Leopoldo, a 73ª. Por fim, acolhida à unanimidade as designações dos juízos das seguintes zonas eleitorais para o recebimento dos recursos contra a expedição de diploma. Em Porto Alegre, a Zona Eleitoral 160, Alvorada 74, Bagé 142, Canoas a 66, Caxias a 16ª, Erechim a 148, Gravataí a 173, Novo Hamburgo 76, Passo Fundo 33, Pelotas 60, Rio Grande 37, Santa Cruz a 40ª, Santa Maria 41ª, São Leopoldo a 51ª e 21 e Viamão a 59ª eleitoral. Essa seria a retificação, que envolve uma extensa designação, né? E aqui não pode parecer meio distorcida, mas que é apenas um excerto do que foi retificado. Com isso, nós encerramos a sessão de hoje. Agradeço a colaboração e a presença de todos. A próxima sessão teremos na quinta-feira, dia 14 de maio, às 14 horas. Muito obrigada. Obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Até mais.